Boa noite a todos, eu me chamo Rossana e agradeço o convite do Carlos e da Tati. Eu estive aqui algumas vezes, foi com o Hélio Ribeiro no final do ano, mas é ele que faz a palestra, né? Então, a convite, eu agradeço e a equipe espiritual desse lar também e a todos vocês. Quando a gente fala em vibração, em frequência, né? A gente escuta muito isso na casa espírita. A gente diz assim, vamos elevar nosso pensamento, vamos mudar a nossa sintonia, para a gente poder pensar melhor, né? Mas o que é que vem a ser isso? Na realidade, isso Jesus já ensinava. Mas ele era muito sutil e na época, como as pessoas ainda não entendiam como funcionava a ciência, ele ensinava através das suas ações e de como nós podemos proceder. Como o Espiritismo também é ciência, hoje nós vamos entrar um pouquinho na ciência, tá? Então, espero que vocês não se assustem, mas tem tudo a ver. Eu vou dar algumas pinceladas até para a gente poder se situar, não é verdade? Então, a gente vai começar com ondas. Por quê? Porque todos nós, estamos inseridos num mundo que vibra. É tudo vibração. A começar pelas nossas células, não é? Vibram as células dos animais, dos vegetais, das próprias questões inanimadas também vibram. Nós temos muitas situações onde nós estamos inseridos e que às vezes nem enxergamos. E são as ondas, as vibrações. Nós temos diversos tipos, algumas nós enxergamos e outras não. A gente tem as ondas mecânicas que a gente enxerga, por exemplo, se eu jogo uma pedra numa superfície de uma água, ela vai reagir criando ondas, porque eu interferi naquela situação e ali provoquei uma movimentação naquele ambiente. Nós temos as ondas de rádio, as ondas de celular, de micro-ondas, que nós não enxergamos. A própria luz. Estamos recebendo ondas, mas nós não sentimos nada. Aí nós temos as ondas eletromagnéticas, que também estamos inseridos. Quantos de nós tem luz dentro de casa, verdade? E ela vem por onde? Pela rede elétrica. E nós passamos todos os dias embaixo de fios, de antenas, o próprio celular. São ondas eletromagnéticas. E nós também temos o nosso cérebro. O nosso cérebro vibra e emite ondas. Também ondas cerebrais, não deixando de ser ondas eletromagnéticas. E que nós não enxergamos, mas elas também têm a sua intensidade. E nós vamos entender daqui a pouco, essa intensidade, ela se torna em frequência, não é? Então, quando nós temos uma intensidade de pensamento, dependendo do tipo da intensidade, nós vamos estar equilibrados, desequilibrados emocionalmente e organicamente. Porque sim, estamos inseridos num mar de ondas e cada um de nós interfere um no outro. É bem interessante isso. Quantos de nós já não foi em algum lugar e disse, nossa, eu não estou me sentindo bem aqui, parece que tem uma vibração não muito boa? Sim, é verdade. É verdade. Porque muitas vezes nós estamos com uma vibração no nosso todo, e entra em choque com vibração de um outro que não está na mesma frequência. Isso nós vamos entender. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que alguns já devem ter visto. Isso se chama a foto Kirlian.
Ela não é novidade, tá? Ela foi descoberta em 1939 por um casal russo da União Soviética, pelo Seymour e pela Valentina Kirlian. Foi por acaso, porque eles estavam reparando um equipamento hospitalar, eles eram eletricistas, elétricos, não tinha nada a ver com cientista. E o que consiste essa foto, né? Eles geram uma chapa, uma fotografia, né? Eles geram uma descarga elétrica, mas assim de baixa intensidade, e isso provoca uma aura, ou seja, uma diferença de campo elétrico, onde nós vamos ver cores. Tá? E aí é uma alta voltagem, com alta frequência, e a intensidade da corrente muito baixinha. Não se sente choque nem nada, mas isso provoca uma fotografia. E vocês podem ver que nós temos uma chave inanimada. Sim, ela tem elétrons? Sim, tem elétrons, é um metal, ok? Ele vibrou de uma maneira diferente naquela corrente. Nós temos uma borboleta. Veja só como se funciona. Uma é quase bem raios, a outra ficou meio que uma nuvem ao redor. Nós temos uma maçã cortada no meio. Aí se diz assim, tá, mas a maçã, ela saiu do pé, ela morreu? Porque ela não está mais no pé, ela não deveria mais ter energia. E ainda cortada ao meio, mas ela emite vibração, ela emite energia. E uma folha que não está mais nem recebendo a seiva, não está mais no seu habitat, e assim mesmo, depois que ela é arrancada, aqui eu não consegui, mas mesmo cortada ao meio, todo o contorno dela ainda continua. Porque é a energia que aquela folha ocupa naquele espaço. Aí nós começamos a ir para o corpo humano, nós temos as nossas mãos. Essa foto todo mundo sabe, das mãozinhas que a gente vê, o pessoal diz a aura das pessoas. Na realidade, isso são as reações dos nossos elétrons, das nossas células, a essa alta frequência. Aí nós temos o nosso corpo humano, que se nós fôssemos tirar uma foto nossa aqui dentro, nós estaríamos assim. Porque estamos recebendo essa luz branca, estamos recebendo todas as descargas dos celulares, estamos recebendo descarga da fiação, de nós mesmos, e a gente não enxerga. Então, essa mão quer dizer o quê? Nós constantemente temos isso e não sentimos. E nós assim mesmo funcionamos. Olha a quantidade de coisas da qual nós convivemos. Isso é maravilhoso. É uma troca de energia muito boa. É um ser vivo. Aí nós temos a troca daquelas energias que a gente chama inanimadas, mas que ainda tem. Aquela que tem o fluido vital, que são os animais, as plantas, nós mesmos, que é outro tipo de energia. Mas tudo se complementa. Então a gente começa a entender por que a gente se sente bem quando vai em um lugar cheio de árvores? Ah, que paz, não é? Porque nós estamos trocando uma energia, um fluido vital, mas com frequências que nos favorecem. Quando a gente está na beira da praia, né? Quando a gente pega um sol, isso tudo são frequências de que nós precisamos. Mas vamos lá, né? Então, a gente entende que todos nós vibramos, certo? Tudo vibra no universo, tudo, tudo. Tá? Então, uma pesquisa feita há um tempo atrás
verificou o nosso corpo humano. Uma pesquisadora, né? Ela fez uma pesquisa sobre o campo magnético do nosso corpo humano. Isso é parecido com o quê? Parecido com o campo eletromagnético da Terra, não é? Polo Norte, Polo Sul, e é assim que nós vibramos. Onde o nosso sistema circulatório, o centro dele é o coração, certo? Quando não bate o coração, a gente dá um jeito de botar uma bombinha lá, fazer qualquer coisa, mas tem que bater, né? Mas vocês já pensaram que vocês não estão pensando para o coração, bate, não bate, bate, não bate, bate, não bate, bate. A gente não está fazendo isso. Ele faz sozinho. A gente nem se preocupa se ele está batendo ou não, na realidade, né? E ele é essencial para a gente. Então, o coração, ele é o centro físico do sistema circulatório nosso. E também o centro eletromagnético do nosso corpo. E ele emana 5.000 vezes mais eletromagnetismo do que o cérebro. E 6 vezes mais eletricidade. A gente nunca pensou nisso, né? Então a gente é um gerador ambulante. Vibrando. Tá? Então, cerca de 60 a 65% das células do nosso coração são neurais. Alguém já sabia disso? Como é que ele entende que ele tem que bater, que ele tem que circular? Enfim, existe ali neurônios diferentes dos cerebrais, mas existem. Muito bem. Aí, a gente vai entender que nós temos uma correlação entre coração e mente. A nossa mente também emite vibração, emite radiação, emite as radiações das células neurais. Tá muito complicado, gente? Não, né? Mas é para a gente se situar. Muito bem, isso é cultura que tem no André Luiz, na Joana, tem em muitos lugares, né? Nós temos pesquisadores, inclusive da Espíritas, que escrevem sobre isso. Décio Andoli, né? Nós temos muitos. Se vocês depois quiserem bibliografias, a gente fornece. Então, ele é tão potente, o eletromagnético do nosso coração, que ele pode ser medido até 3 metros de distância. Então, de novo, a gente já começa a perceber por que muitas vezes a presença de um, de outro, né, vai interferindo. Por quê? Porque os campos eletromagnéticos ali, isso é uma das coisas, tá? Então, estudos científicos diz que dentro do coração existe um pequeno cérebro, e não deixa de ser verdade, não é? E ele funciona por si só. Mas ele trabalha em conjunto com o cérebro. Porque existe um fluxo constante, que é a nossa circulação, mas também um fluxo constante de troca de informações. Nós somos aquilo que pensamos. Já ouviram isso, não é? Muito bem. Então, o coração manda informações para o cérebro manda para o coração. É um círculo onde tudo se encadeia. Aí, nós vamos começar a pensar. Mas tá, então, se eu penso, eu posso interferir na minha circulação? Posso interferir? Sim, pode. Então, essa pesquisa também disse que a troca de informações para o cérebro é muito maior do que o cérebro para o coração. Porque ele é um campo gerador eletromagnético. Então,
quando a gente tem emoções, vem do coração. Então estavam certos. Né? Me dói o coração quando eu tô... A razão, a emoção, isso tem a ver com... Tem a ver com tudo. Com aquilo aqui. Exatamente, está conectado. Então, a emoção vem daqui, tá? Isso. E aí, o meu cérebro, ou cérebro não, o meu pensamento, ele, se não está em equilíbrio com as minhas emoções, ele desestrutura isso. Eu posso estar com pensamentos negativos, com pensamentos de baixa frequência, eu desestruturo todo o meu sistema orgânico, porque passa pelo coração. Se eu não estiver emocionalmente bem, psicologicamente eu me desestruturo, porque os dois estão conectados, não tem como desconectar. Nós somos uma máquina tão perfeita que Deus entendeu que se eu não tiver equilíbrio nisso tudo, eu sempre terei algo para melhorar e para equilibrar. E a gente não pensa assim, não é? Vamos imaginar. Tô triste. Ai, nossa, meu coração tá doído, tá não sei o quê. E eu tô ansioso. Essa emoção vai para o cérebro, vai para o meu pensamento e eu fico, nossa, estou ansioso, tão ansioso, tão ansioso, e eu começo a me desequilibrar ali. Mas se eu começo a vibrar diferente nos pensamentos, não, peraí só um pouquinho, não posso ficar assim, vamos respirar, eu começo a pensar. Vamos respirar, vamos tomar uma água, vamos pensar diferente, tem outra saída. Aqui vai começando a aliviar um pouco, não vai? É assim que funciona. Então, gente, as emoções e os pensamentos, eles estão intimamente ligados. E eles, em conjunto, alteram toda a nossa estrutura orgânica e espiritual. Porque quem pensa? É o espírito. Que comanda o cérebro, que é um gerador, e que vai para o gerador orgânico, que é o nosso coração. Mas ele, ao mesmo tempo, tem neurônios porque ele sente. Olha que coisa complexa. Alguém já pensou nisso? A gente só pensa, mas não liga. Né? Aí a gente vai começar a entender vibração e sintonia, que Jesus tanto falava. Então, o que isso interfere? Nós vamos lá agora começar o que é frequência. Então, quando nós vibramos de uma certa maneira, a gente tem uma certa quantidade de vibração por um determinado tempo. Isso se chama frequência. Quanto mais vibrações num espaço de tempo, maior é a frequência, mais alta seria. E quanto menor a quantidade, isso se chama de baixa frequência. Eu vibro muito baixo. Quando a gente está deprimido, a gente diz que a gente está para baixo. Sim, a gente está muito baixo. E quando a gente está eufórico, tá né? A gente está lá pilhado. Sim, a gente consegue subir a nossa frequência. E somos nós que fazemos isso, não é o outro. Né? Porque tem gente que se pilha com uma coisinha e tem gente que isso não é nada para mim. Né? Então cada um tem uma coisa diferente. Muito bem, então nós temos diversos tipos de frequência. Né? A baixa, a média e a altíssima frequência. Então, o que seria essas frequências? Na realidade, é uma vibração. É uma vibração que nós causamos por pensamento, por sentimento, mas, como eu disse lá no início, são ondas que deslocam energia aonde elas se encontram. Portanto, se o nosso pensamento é energia, desloca o quê dentro de nós? Não é? Olha aí, vamos ver. E aí nós temos frequências diferentes.
no nosso corpo. Isso é provado cientificamente, tá? Não estou inventando nada. Então, o que diz ali? Que a frequência do corpo humano ela vai variar de acordo com a parte que é do corpo. Então, nós temos a frequência na cabeça, que é cerca de 30 Hz, aí aquelas ondinhas. A frequência da ressonância do globo ocular é de 60 a 90. Veja bem, por que será isso? Porque, gente, para nós distinguirmos a onda da luz que chega e distinguirmos as cores, nós temos que ter uma vibração muito alta. Já não é necessário que o meu pé identifique luz, não? Diferente da minha vista e muitas vezes do som que vem no meu ouvido. É diferente. Então, a ressonância dos órgãos internos é bem baixinha, fígado, né? Vamos lá, enfim. Então, não sei se alguém já ouviu falar de tratamento por ressonância. Já? Sim, né? Então, quando a gente vai fazer aquele tratamento da ressonância magnética naquela maquininha, é um barulhão. Bom, já fez? Horrível, né? É um barulhão, mas é uma frequência que o nosso corpo não sente, mas o ouvido sente, porque os nossos órgãos, eles têm baixa frequência, e aquilo lá parece um zumbido horrível, porque é uma baixa frequência. A alta frequência a gente quase não ouve. Olha que interessante. E o corpo humano, então, ele vibra muito mais, ele tem mais sensível na direção longitudinal do que na vertical. Nossa! O que a gente fala no Espiritismo? Vamos elevar, né? Vamos olhar para o alto, né? Vamos pensar para cima. Olha, e o nosso corpo é mais sensível. Então, a vibração também é um processo mental. Não deixa de ser só absorver coisas que estão ao nosso redor. Mas também um processo mental. Porque nós estamos inseridos num fluido cósmico universal. E se nós vibramos e vibramos pensamento, nós modificamos o nosso entorno. E a nós mesmos. E tudo que nos envolve, né? Quanto maior a frequência, maior a vibração. E quanto maior a vibração, mais a matéria, como conhecemos, ela se desmaterializa. Opa! Então vamos pensar o seguinte, lá quando André Luiz, né, ou qualquer um que a gente lê nesses livros, porque o espírito estava no umbral e não enxergava o seu mentor que estava ao lado. Aí a gente pergunta, como que não enxerga? Se está ali do lado. André Luiz não enxergava a mãe dele que ia visitar ele lá no umbral. Por quê? Porque a vibração, a frequência era diferente. Quanto mais alta a frequência, mais desmaterializado. E aí, quando a gente começa a falar em espíritos superiores, né? Que, nossa, ele é leve, ele é bom, é tão leve. Sim, por quê? Porque a gente está recebendo uma frequência que nos faz bem. Mas a gente é tão egoísta que a gente quer que eles venham. Mas a gente não faz nada para ir, né? A gente fica aqui, naquela, lá embaixo, faz com que eles desçam e a gente fica, né? Achando que não faz esforço nenhum. Temos que mudar a nossa frequência. Vamos lá. Tá difícil? Não, né? Vamos lá. Então, novamente, onde tem pensamento, tem corrente mental, tem vibração, tem assimilação de corrente mental, tá? Então, os nossos pensamentos, eles vibram
e em determinada frequência, de acordo com a nossa individualidade. Cada um de nós é um ser vibrante na sua frequência. Tá? Mas a gente pode melhorar isso e pode piorar. Isso depende de quem? De nós. Então, o fulano me deixa para baixo. Porque o ciclano me fez um negócio. O ciclano nem está ali. Muitas vezes nem lembra do que fez. Mas a gente está ali. Comprou o presentinho e agarrou e ficou com ele. Então, gente, né? A gente complica a nossa própria vida, não é verdade? E aí, falando na questão de vibração, de frequência, vocês já devem ter ouvido falar nas frequências luminosas, não é? Frequência da luz. Então, vamos lá. Quando nós estamos numa frequência baixa, nós estamos com uma cor vermelha. Começa a frequência... Aí eu vou mostrar no próximo slide o que é infravermelho e ultravioleta. Vocês já ouviram falar nisso, né? Que bom. Então, infravermelho é quando tu tá numa frequência baixa. Quantos de vocês já fizeram infravermelho num músculo, né? Botaram aquela luzinha vermelha? Sim, porque ele é baixo. Ultravioleta, alguém enxerga o que vem do sol, só enxerga a cor amarela, a vermelha, tal. Agora, por que a gente muitas vezes diz assim, cuidado com o ultravioleta? Porque ele é uma alta frequência. Ele não é ruim. Ele é super bom. Só que nós ainda temos uma condição orgânica que não consegue absorver de uma maneira apropriada ainda, por causa da nossa própria frequência. Então a gente não aproveita. Então quando a gente diz pega sol, né? Vai pegar um solzinho, sim, por causa do ultravioleta, que é alta frequência, para equilibrar a nossa baixa frequência. Tá? Olha quanta coisa, né? E o Espiritismo já vem dizendo isso lá desde 1800 e qualquer coisa, né? Então, veja bem, isso aqui não lembra um arco-íris? Como é que é o arco-íris? Ele começa no vermelho embaixo e vai para o violeta lá em cima, porque o violeta está lá no estratosfera, né? Isso aqui então se chama infravermelho e ultravioleta. Quanto maior a frequência, mais alto e mais refinada é a cor e a gente não enxerga. O nosso olho só vai até um determinado ponto e vai só a determinado ponto. Porque vocês viram lá que ele vibra em hertz, né? Então, conforme os hertz da luz que eu mostrei antes aqui, os hertz, a gente tem essa faixa para enxergar. Então, tem algumas faixas, por exemplo, o branco e o preto. O preto dizem que é ausência de cor e o branco junta todas elas. O que vocês acham que é a alta e a baixa frequência aí? Vamos lá. Quando na espiritualidade, né, eles conversam lá, nossa, desceu uma luz muito branca que não conseguia se enxergar, cegava nossos olhos, era um espírito superior, né? Porque era uma frequência altíssima que a gente não consegue distinguir as cores. Nós não temos ainda a capacidade disso. E a baixa frequência é a ausência. Quando a gente está deprimido, está querendo, tipo, chutar o balde, o que a gente faz? Se engruvinha dentro da cama, fecha as cortinas e fica no escuro. A gente está ajudando? Né? Eu não me mexo daqui, e eu estou lá cada vez mais para baixo. E quem é que está fazendo isso? Eu.
Ninguém mais. As situações existem, certo? Agora, a importância que eu dou, o valor que eu dou para as coisas e as situações, sou eu. Tem gente que fica super, mas super feliz de ganhar uma bicicleta. Então, bicicleta, né? Então, são valores, né? Tem gente que diz, ai, que legal, hoje eu vou dar uma caminhada na rua. Ai, caminhar, prefiro ficar em casa. Frequência de pessoas diferentes, não é? Vamos lá. E aqui nós temos as cores conforme as nossas emoções. Olha que interessante. Baixa frequência é o vermelho, não é? Quais são as emoções que estão no vermelho? Vergonha, culpa, apatia, sofrimento, medo. Baixa frequência. Aí eu quero levantar a frequência, vou um pouquinho lá pro verdinho. Raiva, orgulho, coragem. Já começa a mudar a cor. E olha o roxo, iluminação. Ultravioleta, frequência alta. Então, quando a gente começa, elevem sua sintonia, seu pensamento. É para a gente sair do vermelho e ir lá para cima. Né? É para a gente sair daquela ondinha que não sai de nada, para aquela ondona assim, bem rapidinha. Dá para fazer? Ora, o que dá. Com certeza. Senão a gente não estaria aqui falando, né? E olha só que interessante os chakras. Alguém já ouviu falar dos chakras, não viu? Ah, tá. Lembra que eu falei da verticalidade? Qual é o chakra vermelho? Genésico. Que é o quê? Reprodução, prazer. Primitivo. Né? E conforme vai subindo, gente, qual é a cor lá em cima? Aqui é roxo, lá é branco. Né? Então, gente, são frequências. A frequência do meu coração de verde para cima. Ou seja, eu já estou, né? Tem que melhorar isso aí. Porque senão eu começo a baixar, inclusive, o campo magnético de atuação do meu coração para a minha mente. Então, gente, esse estudo aqui está nesses livros todos aqui. Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, toda a coleção André Luiz sempre fala sobre isso. E outros muitos mais que a gente tem na doutrina espírita. Joana de Ângeles fala muito sobre essa questão psicológica, pensamento, tá? E a vibração que isso provoca. Olha só que legal. Então, vocês já tinham imaginado isso? Por que dessas corzinhas? Não, porque é bonitinho, vou botar vermelho, verde. Não é isso. É conforme a vibração e a frequência da onda, ela cria uma luz. Certo? Por isso que eu digo, bota luz verde para saúde. Eu quero meditar, bota um lilazinho. Entende? Agora, nós temos algumas questões que nós precisamos baixar a frequência. E outras que a gente precisa levantar a frequência. Sim, é necessário. Não é? Então, tudo é uma questão de pensamento, sintonia e vibração. Vamos lá. Então, o que diz aqui? Que o cérebro é um aparelho emissor e receptor das ondas mentais. O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual, ou seja, ele modifica o entorno ao redor do espírito. A vibração é um movimento de vai e vem, pulsante, vibrante, não é uma coisa estacionada. Porque quem aqui consegue ficar 24 horas feliz? Me dá a fórmula? Porque não dá, né? Quem aqui tem um humor assim? Eu.
né? A gente tem. Uma hora tu tá preocupado com uma coisa, outra hora tu tá preocupado com outra. Ai, tô tão feliz. Assim, ver aquela pessoa me estragar o dia. Põe, né? Não é a pessoa que estragou o dia. É a gente que comprou a ideia, né? Mas assim, é um vai e vem do nosso campo vibracional. Por isso que o nosso pensamento faz isso também, tá? Então, e isso acontece não só entre nós e vivos, encarnados. Em todos os outros que aqui estão também desencarnados. Sinto dizer, mas tem. Por quê? Porque nós estamos integrados em dimensões diferentes, mas interagimos através das nossas vibrações, frequências e pensamentos. Se eu com esse corpo denso, grande, denso, eu consigo influenciar o outro que está aqui, por que o desencarnado não consegue? Se ele está com menos parafernália aqui, mas ele entende ainda e ele tem a vibração do perispírito dele e da mente dele. Só que eles, muitas vezes, enxergam o que a gente está pensando. Como assim? Nas cores, né? Na frequência que a gente emite. Não é verdade? Isso tudo influencia no nosso corpo orgânico. Quando a gente está deprimido, eu não quero comer, me deixa aqui, não quero nem tomar banho, né? Isso afeta o nosso organismo. Eu baixei tanto a frequência que eu estou desestruturando a frequência do resto. É difícil permanecer na frequência certa? Sim, muito. Eu não estou querendo dizer aqui que todo mundo é perfeito, que nós vamos ter que chegar... Não, é para a gente entender, para a gente poder sair logo da situação que a gente se coloca. E tem condições, tá? Então, pensamento é energia. Vocês concordam comigo? Sim, né? Sim. Então, quando a gente diz pensamento cria frequência e muda tudo ao meu redor. Dependendo da intensidade da vibração do meu pensamento e das minhas emoções, eu consigo atingir outras dimensões com frequências diferentes. Vamos lá. Então, quer dizer que quando a gente fala assim, mas faz uma oração, mas faz com o coração, faz com sentimento, eleva. Vocês estão entendendo agora por quê? Porque do coração que vem a emoção é o nosso campo eletromagnético. Se a gente junta com a mente, a gente consegue ter isso num equilíbrio. E se a gente vibra numa frequência alta, eu estou conseguindo chegar lá, entender, receber as intuições. Porque é muito difícil, muitas vezes, chegarem até nós, porque nós não deixamos. A gente cria uma casca de frequência baixa e aí tá lá o nosso mentor, assim. E tu, né? E ele não para, ele insiste, porque a frequência dele é sempre, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Chegar lá para ficar, né? Mais ou menos. E ele ainda tenta baixar um pouquinho para chegar lá perto de nós. E a gente, né? Aí a gente faz o quê? Quando a gente vem para uma casa espírita, ou para uma palestra, ou depois vai para o passe, né? A gente chega e diz, nossa, estava tão legal, me senti bem. No passe, uma delícia, claro, porque ali estão concentrando frequências pela espiritualidade. Só que eu daqui da porta para fora não faço mais nada. Voltei naquela... Porque aquilo não adianta nada. Mas eu permiti, eu me conectei.
Eu procurei vibrar diferente? Ih, vai para cada um, né? Então nós vamos comunicar com as entidades e os núcleos de pensamento com as quais nós nos colocamos em sintonia. Né? O equilíbrio ou desequilíbrio no campo mental, espiritual do indivíduo determina, portanto, que qualidade ou o tipo de energia que será absorvido por ele. Se estamos equilibrados, harmônicos, vibrando no bem, o nosso filtro promove a absorção de boas energias, correspondentes ao nosso patamar vibratório, bloqueando a absorção de padrões energéticos ruins, baixa frequência. Quem alimenta a baixa frequência sou eu, os meus pensamentos e as minhas emoções. Sou eu. Muito bem. Agora, com tudo isso, o que vocês acham que Jesus era? Né? Que frequência Jesus vibrava? Jesus, ele vibrava numa frequência tão alta que muitas vezes ele tinha que se retirar para fazer as meditações dele, para poder, junto com a natureza, manter o equilíbrio do corpo orgânico que ele tinha, e porque ele entendia todas as vibrações da Terra. Então, ele se conectava com o alto com facilidade. Coisa que a gente não consegue, a gente tem que treinar muito. E isso é um estado mental que nós ainda não conseguimos manter, mas por breves momentos a gente vai. E com o hábito, a gente consegue ficar um pouquinho melhor cada vez mais. Mas conforme a nossa vida ainda de provas e expiações, nós temos muitas emoções, nós temos muitos aprendizados que nos baixam a frequência, mas é um aprendizado. Por isso que a gente diz, são oportunidades de aprendizado e de elevação espiritual. É isso, para a gente trabalhar a nossa frequência, não é? Então, uma frequência elevada que ele falava era o amor. E ele ensinou que todo mundo tem capacidade para fazer isso. O Evangelho em si é um manual de alta frequência. Né? Então, assim, hábitos de pensar, de agir e de se manter elevado. Então, como na época não tinha como, ele falava para as pessoas as ações que poderiam ser feitas. A importância de um pensamento, de uma vibração, porque o povo era muito endurecido, muito primitivo ainda. E será que a gente mudou? Né? Então, essa frequência é de cada um, é uma jornada individual. Mas a gente tem que estar aberto e procurar, porque ela não cai do céu. Tá? Então, quando as pessoas vêm conhecer o Espiritismo, a doutrina e as demais situações, alguns desistem. Por quê? Porque depende de mim. E não dá para terceirizar. Reza 5 Ave Maria para mim lá, mas eu não faço nada. Né? Nem Evangelho no lar eu consigo ler. E fico preso nas coisas do mundo. O que Jesus dizia? Eu venci o mundo. A gente também vence o mundo. A gente está no mundo, mas não é do mundo. E a gente se prende no mundo pelas coisas materiais, que aqui vão ficar. E que nos baixam a sintonia muitas vezes. E a gente esquece do que realmente tem importância,
que são as relações pessoais, interpessoais, os sentimentos, o desenvolvimento dos sentimentos, porque emoção é uma coisa, e sentimento é emoção desenvolvida. Então a gente tem que educar isso, né? Então a frequência de Jesus era tão elevada, não se tem comprovação disso, mas pelo estudo que se fez, pelas frequências e tudo, hoje em dia, gente, estão destruindo células cancerígenas pela frequência. Já viram isso, né? Tem, né? Células cancerígenas se autodestruindo pela emissão de uma frequência em determinado hertz. Se a gente consegue elevar a frequência, por que tem gente que consegue passar uma doença, alguma coisa? Por quê? Que tinha fé, sim. Não dizer que quem está com câncer ou problema no coração, a vibração, a frequência é muito mais baixa que qualquer outra pessoa? Mas temos outras questões também, não vamos esquecer que a gente vem aqui com provas e expiações. Tem algumas coisas que a gente já vem pelo nosso planejamento reencarnatório, porque assim precisamos aprender para poder melhorar o nosso entendimento espiritual e moral. Mas tem questões que não estavam na nossa programação reencarnatória e nós mesmos provocamos. O que Jesus dizia? Vós sois deuses. O que ele queria dizer com isso? Que nós temos todas as condições de nos auxiliarmos a nós mesmos. Se a gente soubesse a capacidade que a gente tem de mudar a nossa realidade, porque nós criamos realidades pelo pensamento. Vamos fazer um exemplo, então. Vamos imaginar agora, todo mundo, vamos imaginar, pode até fechar os olhos se quiser, vamos imaginar um campo florido, tá? Cheio de florzinhas, amarelas. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês, será que todo mundo pensou na mesma flor? Cada um criou a sua realidade. Muito bem, agora vamos ver a força do pensamento. Vamos imaginar que a gente tem um limão, né? Limão, bem suculento, aqueles caipirinha, né? A gente corta aquele limão no meio, assim, e pega a metade do limão, mas morde com toda a força e chupa aquele. Quem é que salivou? Cadê o limão? Tu mordeu o limão? E por que criou saliva? Pensamento. E é isso que a gente faz com o nosso corpo. Se só com um limão eu fiz isso, imagina com as outras coisas. Pensamento tem força? Tem vibração e tem frequência? Tem. Viram só? Né? Fora outras coisinhas que a gente fica imaginando e botando na cabeça e aí, né? Muito bem, então a frequência de Jesus era muito alta, por isso ele conseguia modificar a estrutura orgânica da doença pela frequência. Mas o que ele fazia antes? Tu queres estar curado? Ele perguntava. E se a pessoa dizia sim, porque já estava meio caminho andado, ele ia lá e modificava a frequência da situação. Ele tinha uma frequência altíssima. Só que o que acontecia depois? O cara dava meia volta, daqui a pouco estava igual. Não é?
O que ele quis mostrar com isso? Que quando a gente tem fé, ou seja, a gente busca com certeza aquilo que a gente quer, a gente eleva essa frequência, a gente consegue. Eu estou passando, mas vamos lá. Era para ser só meia hora. Então, Jesus tinha uma frequência e o que ele dizia? Praticar com amor, o perdão, a compaixão, isso eleva a nossa frequência. Porque a gente esquece da gente, dos nossos problemas e se foca em outra coisa que eleva a nossa frequência. Tá? Tem várias maneiras, tá, gente? Então, uma delas é a meditação, que a gente pode parar, respirar, né? Meditação não é ficar pensando em nada, não existe isso, tá, gente? É pensar em coisas boas, tá? É conectar com frequência através da música. Olha que lindo foi no início, não é? Então, a frequência da música, ela nos influi diretamente. Ah? Que tipo de música tu tá ouvindo? Começa por aí, né? A prática da gratidão também, tá? Nós temos uma outra arma poderosa, que é a oração. Ele ensinou o que para nós? O Pai Nosso. O que ele estava querendo dizer com isso? Que quando a gente coloca coração, mente, emoção, tudo ali, nós abrimos canais que nós não conseguimos nem imaginar. Uma ressonância magnética antes e depois da oração mostra que a nossa irrigação cerebral, ela muda de tal maneira que só a oração consegue. Não tem outro pensamento que faça isso. Aumenta a irrigação do glóbulo frontal. E então, como elevar? A gente pode, então, modificar nossa sintonia na certeza da fé, orar e vigiar os nossos pensamentos, praticar a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É mudar esses hábitos, essas concepções, né? Praticar a caridade, o desprendimento, né? O evangelho no lar, porque sempre tem uma palavra ali que nos conforta, leituras edificantes, acreditar nas suas intuições, porque muitas vezes a gente tem intuições, porque a gente permite, e aí o nosso mentor vem lá e ele fica, acho que isso não... E, enfim, né? E evitar a raiva e a reclamação, tá? Emoções negativas, enfim. O que dizia Einstein? Tudo é energia. E é isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isto não é filosofia, isso é física. Então, gente, vamos trabalhar com a frequência de Jesus, né? Que era o quê? Amor, benevolência, perdão, caridade. Tudo isso, ele vem nos falando há muito tempo. Mas a gente entende só como, fazer caridade. Mas ele disse, a gente consegue. Temos que praticar isso. Nós temos um tesouro dentro de nós que a gente não usa, só usa para coisa ruim, não é? Então, entenderam sobre frequência? Quem sabe agora a gente vai pensar um pouquinho diferente, né? Vocês vão aproveitar um pouco melhor o passe, né? Aproveitar um pouco melhor as palestras, o evangelho no lar, não é? Vão escolher o que vocês querem, né? Não precisa andar manada, boiada. Eu sou individual, eu posso escolher o que é bom para mim. Na verdade, isso é espiritismo. Por incrível que pareça. E está tudo na literatura. E não é novidade nenhuma. Se lá em 1945 André Luiz já falava, estamos em 2025.
Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade agora, vamos fazer a nossa prece e vamos fazer uma elevação mesmo da nossa vibração. Vamos começando a agradecer o dia de hoje, porque cada dia é um presente único que nos é dado assim que abrimos os olhos. A maneira como nós vamos desembrulhá-lo, como nós vamos usá-lo, é individual. Mas sempre nos é dado um presente para nós melhorarmos, para nós seguirmos de uma maneira mais leve e suave a nossa encarnação e também a nossa evolução espiritual. Tudo são oportunidades, tudo nos levam a crescer. Por mais estranhos, tristes, difíceis que sejam as situações, tudo passa. Tudo tem uma razão de ser, porque Deus é bondade e amor. Jamais quereria que seus filhos ficassem à mercê, ficassem sem amparo e sem o seu grandioso amor, que nós ainda não entendemos. Por isso, gratidão todos os dias, mesmo que não entendamos o que nos acontece, mas busquemos sempre melhorar. Coloquemos mais coração, mais sentimento no que fizermos e com certeza nos sentiremos muito mais agraciados. Jesus, nosso irmão, continua entre nós. Ele vibra de tal maneira que muitas vezes até sentimos o seu abraço. Ele é puro amor. Ele está ao nosso lado, seja em forma de família, de amigo, de irmão. Agradeçamos sempre. A gratidão é o que nos move e o amor é o que nos eleva. Que assim seja.